Boa noite, queridos amigos. Estamos iniciando mais uma live da União Espírita Porto Alegrense aqui no Facebook, que é sempre motivo de muita alegria quando nos reunimos em nome de Jesus nesse encontro, né? Podemos dizer em dois planos, entre encarnados e desencarnados, para juntos nos fortalecermos, juntos buscarmos recursos, reflexões importantes, para que possamos nos conduzir com mais serenidade nas lutas da vida. Vamos dando boa noite aos queridos irmãos que aqui estão entrando. Boa noite a Luísa, a Ana Maria. Estou vendo aqui também o Gilmar, a Liane, a Marinês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Em breve estaremos aqui conversando com Paulo Renato. Boa noite, Fabiana. E o tema bastante interessante na noite de hoje, que vai ser a conquista do reino, uma jornada em busca do luminoso. Um fato importante de nós conversarmos um pouquinho antes de chamarmos aqui o Renato. Boa noite, Marília, tudo bem? Boa noite, Cris. Um fato importante da gente conversar, hoje é dia 14 de julho. No ano passado, oi Elias, boa noite. Nosso novo papai está chegando aqui para assistir conosco. Parabéns, Elias, pelo Gael que chegou com muito amor no seio da família de vocês. Então, continuando aqui, hoje é dia 14 de julho e no ano passado, no dia 15 de julho, nós realizamos nossa primeira live aqui no Facebook. Então, de certa forma, nós estamos de aniversário hoje, né? Um ano de trabalho, de muita alegria de poder estar aqui dividindo esse espaço, né, entre todos nós que somos da família da União Espírita Porto Alegrense. Então, estamos todos de parabéns por mantermos essa conexão com Jesus, mantermos essa conexão entre nós, né? Que é sempre muito importante, refletindo, né, e nos abastecendo de todo o amor que a doutrina espírita nos traz. Eu vejo aqui já o nosso querido Paulo Renato adentrando no nosso espaço. Em seguida eu chamo ele para a nossa conversa. Então, como estamos fazendo um ano hoje de live aqui no Facebook, palmas para todos nós, todos estamos de parabéns. Muito obrigado. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Luci. Todos os irmãos que sempre estão conosco aqui. Eu vou verificar aqui se eu já tenho em breve condições de adicionar o Renato. Ok, Renato, em breve já te adiciono na conversa, tá tudo ok. Vamos dar mais aqui boa noite à nossa querida Regina Freitas, a Sandra Barbosa, ao Carlos Pereira que está chegando agora, a Ângela Borges, ao Luiz Carlos Goulart, a Adriana Soares e tantos queridos amigos que estão conosco aqui nesse momento. Eu vou enviar aqui o convite para o Paulo Renato, daí com calma a gente já vai dando a nossa conversa, aproveitando o nosso tempinho, é só tu dar o aceite aí na tela, Renato, a gente já começa a conversar. Olá, Opa, e daí, Joãozinho? tudo bom, Renato? Tranquilo? Que beleza. Um Tranquilo. aninho de live, então. Um aninho de live, coisa boa, né? Maravilha, né? Que bom. Eu vou tirar aqui meu fonezinho que não precisa. Estou te ouvindo bem, vocês estão nos ouvindo bem? Eu acho que tudo tranquilo hoje, né? Renato, antes de a gente iniciar o nosso assunto, me conta aí como é que tá essa vida de avô agora, essa novidade boa, Pois é, coisa esse maravilhosa, né? coração Uma transbordando de nova amor. fase, né, Joãozinho? Nova fase da vida. Muito, muito, muito bom. Os avós que ficam babando, né? É outro processo agora. É diferente de criar filho, né, João? Tu tá com todo aquele processo, aquele amor imenso para aquele serzinho que ali está, né? Mas Aham. o compromisso de educação é dos pais. Claro que os avós também auxiliam de alguma maneira, né? Mas é bem mais tranquilo, é bem mais light, assim, né? Com certeza. Coisa boa, parabéns O para a Elias já família não de dormiu a vocês. noite passada, por exemplo.
com o chorinho noturno, né? Aquelas coliquinhas, etc. Agora só vai, está só iniciando esse É, processo, mas agora é só vai. maravilhoso, né? Faz parte, O né? serzinho que vem aqui a gente não sabe quem é, mas que certamente traz toda uma bagagenzinha também, né? É É verdade. interessante ver isso na ótica Né? espírita, né? Não lembra quem é, né, Renato? Fique É, sabendo não, quem sabe. a gente de repente a gente vai, é uma tendência que a gente tem, né? A gente vai deduzindo algumas coisas, achando isso e aquilo, mas na verdade a gente não sabe, né, João? É um Aham. espírito imortal, isso a gente sabe. A gente se Mas reportando é um aqueles. afeto também, né, Joãozinho? Porque os espíritos vêm normalmente na mesma família, então com certeza é um amor antigo. É muito Coisa bom. boa, parabéns para todos vocês. Então tá, meu amigo, vamos começar a nossa conversa então a respeito do tema de hoje, né? Tu gentilmente aceitou o nosso convite, né? Nesse onde estamos fazendo um ano de live aqui, como a gente já falou, né? Coisa E o, boa, né? o título de hoje é A Conquista do Reino, uma jornada em busca do luminoso, né? Isso. Então, se tu me permite assim já lançar uma questão para ti assim, como até nós estávamos falando a respeito da chegada do Gael, né? Nós todos somos filhos de Deus, né? Todos somos filhos de Deus. E nós guardamos as leis divinas na nossa consciência, como nos disse os Espíritos, né? As leis de Deus estão na nossa consciência, né? Então, se elas estão na nossa consciência, por que a gente tende sempre a nos fixar muito mais nas coisas do mundo material, né? Do que realmente nos valores do espírito, na nossa consciência que está dentro de nós, assim. O que que ocorre aí, Renato? Sim. Bom, Joãozinho, para a gente iniciar e até em direção a essa questão, tem uma passagem de Paulo aos Filipenses que ele coloca assim: porque todos buscam o que é seu e não o que pertence a Cristo Jesus. Né? Então, uma carta de Paulo aos Filipenses. E a gente busca, né, a doutrina espírita tem é, essa tendência de tirar, extrair o espírito da letra, como a gente diz, para tentarmos entender o que está escrito no Evangelho, o significado daquelas palavras. Né? Então, quando Paulo diz, porque todos buscamos o que nos pertence, ele está se referindo ao ego, está se referindo à personalidade, está se referindo aos valores do mundo. No geral, as pessoas buscam isso. Nós buscamos isso no geral, as questões e as conquistas dos valores do mundo, em detrimento do que pertence ao Cristo Jesus. O que seria isso que pertence ao Cristo Jesus? Jesus nos fala numa passagem do Evangelho que ele é um com o Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai, né? E ele está perfeitamente integrado na consciência divina. Portanto, ele cumpre a lei de forma perfeita. Né? Então, ele representa o self, né? O self junguiano, que é justamente esse ser divino que há em nós, o Deus em nós, esse eu superior, o ser essencial, a gente pode chamar também. Então, Jesus representando o ser essencial, representando Deus em nós, nós não buscamos ele, nós buscamos os valores do mundo. Não é isso? Então, é interessante que o Emmanuel, no capítulo 101 do Fonte Viva, ele vai comentar essa passagem de Paulo aos Filipenses, e ele coloca assim, que nós aprendemos, estudamos com Jesus a ciência de ligação com o Pai. Mas ainda nos encontramos muito distantes da verdadeira comunhão com os interesses de Deus, interesses divinos. Né? Por trás da cortina do eu, nós guardamos lamentável cegueira diante da vida. É justamente isso que Paulo está colocando. Né? Há uma cegueira enorme porque nós mergulhamos na matéria, né, João? E a gente se envolve nessas vibrações densas ainda da matéria e esquecemos que somos um ser espiritual. Então a gente fica como que hebetados, né? De certa forma amortecida a nossa condição de espíritos imortais, porque densificamos o nosso ser na corporificação na matéria e aí perdemos essa conexão com o ser superior que nós somos, com o ser espiritual que nós somos. Né? Então, nesse sentido, Joãozinho, a gente vai perdendo essa
conexão com o objetivo fundamental da nossa reencarnação. Por que a gente reencarna? Aqui, né, muitas vezes a gente pode pensar que, e muitos pensam isso, né, que a Terra é uma espécie de estação de férias, que a gente tem que aproveitar a vida, tem que gozar tudo que a Terra oferece como forma de prazer, como forma, né, de nos repletarmos com os gozos que a matéria oferece de toda forma, e aí nos perdemos nesse processo, porque os valores verdadeiros e imperecíveis são de ordem espiritual, que Jesus também referiu no Sermão da Montanha, quando ele falou que os tesouros que estão em nós, e verdadeiros, esses tesouros, a traça não consome, os ladrões não roubam, porque são de ordem espiritual. Né? E ainda respondendo essa tua questão primeira, nós vamos ter o auxílio aí da Joana de Ângeles, da veneranda Joana, no livro Momentos de Consciência, no capítulo 12, que é Consciência e Hábitos, ela diz o seguinte, que em razão do imediatismo da vida, ocorreu nos seres humanos ao longo do tempo uma separação entre a consciência superficial e a consciência profunda. A consciência superficial, que está relacionada com o ego, com a personalidade, e que é extremamente desenvolvida, em comparação com a consciência profunda, que não é tão utilizada, né? Que não é, portanto, desenvolvida. Então, nós desenvolvemos o hemisfério cerebral esquerdo, que está relacionado com o ego, que está relacionado com a personalidade, a consciência superficial, e o hemisfério cerebral direito, que é um potencial imenso, né, que guarda a relação direta com essa consciência profunda, diz Joana de Ângeles, a Doutrina Espírita em outras obras também refere isso, né, o próprio André Luiz. Esse hemisfério cerebral direito, ele traz potenciais imensos a serem desenvolvidos. Ele é silencioso, pouco desenvolvido e intuitivo. Vejam só, é a ferramenta do futuro que a gente já pode começar a exercitar agora, da nossa consciência profunda. Então, em razão da necessidade da gente colocar comida na mesa, a necessidade da gente dar conta, né, das despesas do fim do mês, das coisas do dia a dia, da conquista de valores também imediatista, né, como gozos, etc., ter coisas, ter carro, ter mansões, ter, né, ter tudo que a matéria pode oferecer, em função desse imediatismo da vida, ocorreu essa fissura, essa separação entre a consciência superficial e a consciência profunda. E a Joana de Ângeles vai dizer ainda que dentro desse contexto, os valores transcendentes se apresentam como de difícil conquista para os seres humanos, que ficam, portanto, polarizados na consciência superficial. Né? Então, aí as coisas vão andando nessa direção, de buscarmos as coisas da matéria, de buscarmos os tesouros perecíveis, que são de ordem material, em detrimento dos tesouros imperecíveis, que são aqueles de ordem espiritual, que a gente pode colocar como sementes divinas que Deus colocou em nosso coração. E quando a gente canaliza a nossa atenção, a nossa energia nessa direção da conquista desses valores transcendentes, eles vão desabrochando em nós. Né, Joãozinho? Então a gente tem que fazer essa avaliação. Qual o rumo que a gente está dando à nossa vida? Né? E surge uma outra questão também interessante, João, que conforme a nossa caminhada, conforme as nossas escolhas que a gente está fazendo a cada momento, correspondem marcas específicas. A gente vai deixando marcas pelo caminho. Né? Essas marcas, os espíritos enxergam com grande facilidade, porque o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito, é extremamente maleável, é extremamente sutil, e ele se deixa moldar pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Então, por exemplo, se a gente está vibrando energias elevadas, nós estamos com luzes no nosso espírito, com cores, inclusive, que correspondem ao sentimento de amor ou ao sentimento de ódio, baixando o tom vibratório, baixando a frequência vibratória dessa emanação de nossos pensamentos, através da nossa mente, né? Então são marcas visíveis facilmente aos espíritos. Inclusive a gente vai ver na sequência
que os nossos pensamentos aglutinam partículas do fluido cósmico universal, que é onde nós estamos mergulhados, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como a doutrina espírita ensina. E o André Luiz vem ampliar um pouquinho esse conceito, né, João? Quando ele coloca no Evolução em Dois Mundos, que o fluido cósmico universal é o hausto do Criador. E nos domínios da mediunidade, o instrutor Albério vai dizer o seguinte, que essa substância, esse fluido cósmico universal, ou o hausto do Criador, pode ser chamado também da substância viva da mente divina. Então, nós estamos mergulhados nessa substância, como Paulo de Tarso falou, né, que nós vivemos em Deus e nele nos movemos, e nós assimilamos essa substância primária, né, que é a substância viva da mente divina. O André Luiz vai dizer, num processo vitalista semelhante à respiração, inclusive para nós vivermos como espíritos imortais. A gente está vivendo nessa substância viva da mente divina, que é o fluido cósmico universal. E quando nós pensamos, o nosso pensamento a se exteriorizar da nossa mente, aglutina partículas do fluido cósmico universal, formando, né, que são as formas pensamentos. E essas formas correspondem às nossas ideias, o que nós estamos pensando com as emoções correspondentes. Então a gente vai construir essas formas, pensamentos impregnadas do nosso magnetismo pessoal, né? Então veja que interessante isso, né? Nós estamos nesse universo, mergulhados na matéria, mas somos espíritos. E nesse processo contínuo do pensamento, nós estamos deixando as nossas marcas no plano espiritual, no nosso perispírito e no nosso corpo físico também. Um exemplo mais fácil, talvez, da gente entender isso, imaginar um atleta, né, um jogador de basquetebol, ou um jogador de futebol, seja qual for, né, o desportista aí, mas um atleta profissional. Vamos imaginar o basquete. Quando o atleta está ali para cobrar uma falta, por exemplo, no garrafão, acho que é, né? Ele vai jogar essa bola na cesta, o que que acontece? Ele fica se concentrando antes de jogar, de fazer o lançamento da bola, não é isso? Nesse instante, ou nesses segundos em que ele está se concentrando, ele já está realizando o movimento mentalmente, né? Ele está imaginando, mentalizando todo o movimento. E isso está se refletindo no corpo dele, que é constituído por trilhões de microseres, que são as nossas células, que são princípios inteligentes que estão evoluindo no nosso cosmo universal, o nosso cosmo pessoal, o nosso universo pessoal, né, que é o nosso corpo físico. Está ocorrendo ali um pré-aquecimento das fibras nervosas, dos neurônios, que irão acionar as fibras musculares para a realização do movimento. Então, veja que já está ocorrendo isso no nosso corpo, porque a nossa mente estava já realizando o movimento, tá? Então, por repetições imensas, um atleta profissional de alta performance, ele precisa repetir, 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 para que isso cada vez mais faça com que ele se aproxime da perfeição, né? Assim, qualquer outra área, se a gente imaginar um músico também, para que o músico consiga um nível, né, extremamente elevado de execução do instrumento, como um bandolim, por exemplo, vou puxar aqui para o meu assado, aqui, o meu filho. Então, esse processo, esse treinamento intenso, está deixando as marcas no corpo físico, né? Vai havendo uma apuração da motricidade fina, né? A pessoa vai se adestrando porque o processo está na mente. Ele está treinando esse processo imensamente e isso está se refletindo no seu próprio corpo, ficando essas marcas no corpo físico. Vê que interessante isso, né, João? Então, se os espíritos enxergam isso com facilidade, também nós aqui da Terra conseguimos enxergar. Se a gente tiver uma atenção mais apurada, né, para determinada pessoa, a gente vai percebendo as marcas dessa pessoa. A gente vai conseguindo entender. Então, deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui. Olha só. O exercício, então, a repetição vai levando a esse aperfeiçoamento, né? E tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 894,
que o Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Ele diz assim, que há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que necessitem lutar contra nenhuma energia contrária. Teria ela os mesmos méritos daquela que precisa lutar e consegue vencer a sua natureza? Nós temos uma tendência, Joãozinho, de ficar com quem tem que lutar, né? Então, quem tem que lutar tem mais méritos. Mas é interessante a gente perceber que não há efeito sem causa, né? Na questão número 4 do Livro dos Espíritos, que trata sobre Deus, Kardec também pergunta aos amigos espirituais o seguinte: como nós podemos comprovar a existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Olhai na natureza, né? Por exemplo, olhai no céu estrelado, e quando a gente se depara com as estrelas, com os astros do macrocosmos, a gente chega à conclusão de que não foi o homem que construiu tudo isso, né? Então os espíritos dizem isso, né? Olhai na natureza, e o que não é obra do homem é obra de Deus. Então, se os primeiros não precisam lutar contra nenhuma energia contrária, por que seria? Porque lutaram anteriormente em outros processos, em outras experiências no passado, e agora, nessa existência, se eles não precisam lutar, respondem os amigos espirituais, é porque o bem para eles tornou-se-lhes um hábito. Olha só que lindo, né? Então nós vamos repetindo, na medida em que nós canalizamos a nossa energia numa determinada direção, como nesse caso, a conquista do bem, e vai repetindo, e o indivíduo vai insistindo e buscando conquistar esse bem, vai chegar um momento, né, por essa repetição, por essa disciplina, por essa constância, por essa perseverança, que o bem vai se tornar um impulso natural nele. O bem vai se tornar um hábito. Como diz também a Joana de Ângeles, no mesmo capítulo, capítulo 12 do Momentos de Consciência, Consciência e Hábitos, que a repetição dos atos gera hábitos e estes tornam-se memórias que passam a funcionar automaticamente. Então é isso, né, Joãozinho? O que nós somos agora no presente, a forma como nos apresentamos nessa existência, é efeito das repetições de comportamentos do passado, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Nós temos a liberdade de arbítrio e vamos lançando as nossas sementes, vamos plantando. Não é verdade? Com as nossas escolhas, a gente vai plantando, vai lançando sementes aqui e ali, sementes do bem, sementes não tão boas, mas a colheita, João, não há liberdade. A colheita é inerente à semeadura, e a gente vai colher o que a gente plantou, né? O que a gente semeou, a gente vai colher direto, né? Então, para o lado negativo, a gente falou do lado positivo, né? O bem que se torna um hábito nessa questão 894. Para o lado negativo, se a gente pensar, por exemplo, numa questão muito recorrente em nosso mundo, que é a questão do sexo e do sexo animalizado, o sexo sem amor, né? Que é uma postura hedonista, a busca do prazer pelo prazer, sem o componente afetivo, que as mídias colocam isso o tempo inteiro, nas telenovelas, enfim, é um comportamento hoje quase que aceito integralmente, né? A questão do sexo pelo sexo, né? O sexo pelo sexo, em que a pessoa busca apenas o gozo, o prazer físico, fisiológico. Como a gente viu na questão do pensamento, né? O pensamento aglutinando partículas do fluido cósmico universal, nós vamos ter com o André Luiz no Missionários da Luz, no capítulo 3º, que trata sobre desenvolvimento mediúnico, as chamadas larvas psíquicas. Olha só. Então, o Alexandre vai explicar isso para o André Luiz e chamar a atenção dele de um jovem aspirante à mediunidade que apresentava essa situação, né? O processo da sexualidade desequilibrada, não obstante ele ser já casado, né? E a esposa dele era um espírito elevado, mas ele tinha uma ligação profunda com meretrício, com experiências do passado,
com obsessores, inclusive, que estavam ali com ele, né, vampirizando suas energias. E aí o Alexandre explica para o André Luiz que o que ele observa na área genésica daquele jovem, que eram larvas vorazes que estavam vampirizando as energias sexuais dele, daquele jovem, eram produzidas pelo pensamento dele mesmo, né? Essa busca, esse anseio do sexo pelo sexo, sem o componente afetivo, a gente insiste nisso, né? Porque o sexo é sagrado, né? Quando há o componente afetivo, então é uma união sagrada, é um reflexo, inclusive, dessas potencialidades divinas, do poder cocriador, que se manifesta ali na região sexual, né? Para procriação, inclusive. Mas nesse caso desse jovem, era o anseio do prazer pelo prazer, o prazer animalizado, né? Então, essa recorrência dessas emoções primitivas, atávicas, faziam com que ocorresse, né, no fluido cósmico universal, a aglutinação de partículas impregnadas do magnetismo daquele jovem, que atribuía vida àquelas partículas que agora se transformavam em vibriões vivazes, em formas vivas, formas pensamentos vivas, chamadas larvas psíquicas, denominadas pelo Alexandre, né? E que ficavam orbitando em torno do centro de força, ou seja, da área genésica, o centro genésico daquele jovem, sugando a vitalidade genésica dele. Vejam só, né, João? Eu fico imaginando se as pessoas, no geral, tivessem conhecimento dessa realidade, né? Possivelmente a gente iria avaliar melhor o nosso comportamento sexual. E isso que nós estamos falando na questão sexual vai ocorrer em todas as áreas, né? Todo o nosso pensamento, tanto que o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, tratando sobre essa questão também, ele vai dizer que os vícios, as aspirações perturbadoras, as recriminações produzem a aglutinação de partículas do fluido cósmico universal que se transformam em vibriões vorazes, que ficam orbitando em torno do núcleo que os originou, a alma, a mente do indivíduo, né, que está nesse processo. Esses elementos se introjetam no perispírito e vão estabelecer a origem, dar origem a enfermidades de difícil diagnose e mais complexa terapia, né? Porque não são elementos físicos, são elementos psíquicos, são larvas psíquicas originadas, engendradas pelo anseio, né? Pela aspiração perturbadora, pelo sexo desequilibrado, nesse caso que a gente falou, né? Então, olha só, João, né? Quando a gente vai despertando a consciência e compreendendo melhor a vida, a gente vai dando um sentido mais justo à nossa caminhada, né? A gente vai certamente buscar uma fonte inspirativa que nos conduza num processo equilibrado, que foi o que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, né? Quando ele nos trouxe o Evangelho. E a doutrina espírita nada mais é que o Evangelho redivivo, né? Agora, nessa interpretação mais profunda das palavras de Jesus, para que a gente possa ter à mão essa cartilha, esse mapa divino, né? Para a gente seguir uma caminhada agora não mais envolvidos e mergulhados tão somente na questão do ter, mas em busca do ser espiritual, né, Joãozinho? Essa caminhada nessa direção. Além disso que nós estamos falando na questão sexual, não sei, a hora que tu tiver alguma pergunta, João, pode fazer, porque estamos a caminho, né? E a outra questão também, que é muito recorrente na caminhada dos seres humanos no geral, é a busca do poder, né, João? A busca do mando. Muitos indivíduos trazem esse anseio de querer um destaque social, de uma condição de poder, de mando sobre as outras pessoas, que parece que dá um prazer para esses indivíduos essa posição. Então buscam conquistar cargos elevados no campo empresarial, no campo político, né? E alcançam muitas vezes essa condição para que possam desfrutar dessa condição, buscando esse prazer, buscando, né, observar e perceber que outros estão numa condição de subserviência ou de inferioridade em relação a eles.
E muitos se colocam mesmo numa condição de subserviência, né, para tirar algum proveito também da condição daquele que tem poder. Então, isso quando o indivíduo busca simplesmente essa condição, sem nenhum interesse de fomentar emprego, de auxiliar as pessoas que o cargo que ele ocupa teria essa função, especialmente no campo político, imagina as consequências para esse indivíduo. É a visão equivocada, né, João? É a inversão da escala de valores. Esses indivíduos que estão nessa condição se acham inteligentes, se acham muito espertos, muitas vezes, porque estão gozando condições de mando, de poder, de destaque social, de riqueza, mas não fazem ideia do significado disso espiritualmente, né, Joãozinho? Porque o que vai acontecendo quando nós polarizamos a nossa energia, o nosso interesse nas questões unicamente material? Nós vamos nos chumbando a matéria, a gente vai se ligando à matéria. E nós sabemos que, em dado momento, o corpo fenece, né? O corpo vai entrar em desgaste e vai ocorrer a desencarnação. E nós somos espíritos imortais. Se esse indivíduo está polarizado na matéria, está entranhado nas coisas materiais, se os objetivos dele se fixaram unicamente nas conquistas das coisas que a matéria pode oferecer a ele, qual é a condição desse espírito, João, quando desencarna? A doutrina espírita nos auxilia ainda praticamente de como funciona isso nas sessões mediúnicas, no depoimento dos espíritos que vêm ali num sofrimento profundo. Muitos que estão, por exemplo, defrontando parentes que herdaram fortunas e que estão agora dissipando aquela fortuna, aqueles haveres materiais. E esse indivíduo está profundamente ligado à matéria, profundamente ligado, muitas vezes no processo de usura, né? Ligado ao dinheiro, aos bens materiais, à mansão, à fazenda, o carro, não sei o quê. Então esse indivíduo está ali atrelado, Joãozinho, e não consegue sair da crosta terrestre. O peso específico do perispírito é tão denso que ele não consegue sair da crosta terrestre. E muitas vezes, sem se dar conta que desencarnou, fica habitando com seus pares, com seus antigos familiares, na mesma casa, na mesma habitação. Né? Qual foi a educação que ele transmitiu para os seus filhos, para a sua família? Se ele polarizou toda a sua atenção em ter coisas. Né? Então, também os seus parentes não têm educação. Eles não se educaram espiritualmente, moralmente. Então, olha só, né? Esse quadro que a gente, no geral, não observa e que a doutrina espírita nos chama à reflexão dessas questões para as questões da nossa vida cotidiana, né, Joãozinho? Nós somos espíritos reencarnados aqui com o objetivo de evoluirmos espiritualmente. E se a gente não tem essa visão, se nos deixamos tomar pela matéria, estamos naquele processo da roda de Sansara, né? Que os hinduístas, se eu não me engano, referem, né? Que são aquelas reencarnações de baixo escalão, que vai e volta, o indivíduo encarna e desencarna sempre no mesmo processo, praticamente sem evoluir. Sempre há um pouquinho de evolução, mas, né, o indivíduo está preso naquele processo. E aí o que ocorre? Nesse sentido, se a gente não consegue evoluir pelo amor, a dor vai cumprir a sua função. Nós estamos chamando a dor para nós, né? Porque ninguém engana as leis divinas. A gente não consegue enganar, né? Então, por isso, Jesus coloca que o reino dele não é deste mundo. Mas antes ainda eu queria colocar o seguinte, nós vamos nesse sentido, falando das marcas que nós comentamos no início, né, Joãozinho? Nós vamos nesse sentido nos tornando hábeis usurpadores, hábeis egoístas, orgulhosos, né? Hábeis prepotentes, na medida em que a gente canaliza a nossa atenção, a nossa energia nessa direção, pela repetição nós vamos nos tornando hábeis. É um processo natural, isso é da lei divina, né? Então, quando nós vamos nessa direção, nos tornando hábeis presunçosos, hábeis orgulhosos, hábeis egoístas, hábeis usurpadores, etc., etc., nos chumbamos a matéria e ficamos atrelados ao jugo truculento do mundo, né, João? Mas, por outro lado, quando a gente abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito,
a essa visão espiritual, quando percebemos que somos filhos de Deus, que somos filhos, né, desse universo grandioso, filhos de Deus, né, partícipes desse universo grandioso, e que trazemos essa centelha divina, essas sementes divinas em nosso coração, nós reencarnamos e guardamos essa lembrança e desejamos desenvolver esses potenciais divinos, porque a gente anseia a felicidade real e não a felicidade de faz de conta que a matéria oferece, né? Então, nesse sentido, a gente vai se tornando, né, por repetição na busca desses valores espirituais, nós vamos nos tornando hábeis, amorosos, caridosos, hábeis, compreensivos. A gente vai exercitando todas essas virtudes, né? E aí o que que ocorre? Nós vamos nos afinizando com a doutrina de Jesus. Nós vamos escutando as suas palavras do Evangelho. Nosso ouvido vai se aguçando, vai elevando a sua possibilidade de percepção e a gente vai entendendo mais profundamente as palavras do Mestre, né? E aí ocorre o que, João, nesse sentido? Os nossos fardos vão se tornando mais leves, né, João? Porque a gente vai estar seguindo o jugo suave de Jesus. O jugo suave de Jesus, que é o jugo de seguir a lei divina. Olha só, quando a gente segue as leis divinas, nós estamos em harmonia, mergulhamos no processo de equilíbrio. E seguir a lei divina, o efeito disso são luzes, são energias de pacificação, de harmonia, de encorajamento, de fé, dos amigos espirituais que estão nos auxiliando, de Deus, nosso Pai, que está nos auxiliando, para que a gente persevere nesse sentido, né? Então a gente vai se afinando com o Evangelho de Jesus e o nosso fardo vai se tornando mais leve, o nosso jugo mais suave. Assim como nos ensina Emmanuel também, no livro chamado Pensamento e Vida, o capítulo 6, chamado Fé, ele vai dizer assim, que não basta acreditar na existência do bem, é preciso buscá-lo com perseverança e fervor, né? Então, quando a nossa consciência se amplia e nós percebemos essa realidade maior, naturalmente a gente vai buscar o bem, mas esse bem não vai cair de graça para nós. Como a gente falou, essas marcas são consequência, né, de toda uma busca de disciplina, de perseverança, dessa busca fervorosa na conquista desses valores, né, Joãozinho? Então estamos a caminho, né? E a gente vai deixando essas marcas pelo caminho, né, João? Não É sei se tu isso que queres tu está. colocar alguma coisa. É só fazer uma consideração no que tu estava falando. Eu lembrei que tem um pensamento do Carl Jung, né? Que ele Uhum. diz que eu não sou o que me acontece, eu sou o Sim, que escolho me tornar, né? Então realmente fecha com isso que tu nos está nos trazendo assim. Às vezes tu se perde com as coisas que estão acontecendo na tua vida, mas tu não é isso, né? perfeito. Isso faz parte do cenário, né? Faz parte das Sim, provações, faz parte das possibilidades, né? Das opções que a gente tem de escolha na vida, das oportunidades, né? Mas tu vai ser realmente o que tu escolher se tornar ser, né? Tu não é o que está exatamente. acontecendo, tu é o que tu vai fazer É, do teu isso caminho, né? é um processo muito importante, né, João? Porque nós somos escolhedores, né? Nós somos escolhedores. A gente pode escolher agir impulsivamente se a gente não pensar nos impulsos, nas tendências e inclinações do nosso passado, e aí nos impulsionando para atitudes não tão equilibradas assim, né? Ou a gente pode parar antes do impulso, né? A gente tem essa prerrogativa de pensar, de refletir qual a escolha da minha atitude a partir desse momento. Muitas vezes a gente não consegue porque o impulso é muito forte, né? A gente está trabalhando em instintos ainda muito fortes e se a gente traz uma condição muito animalizada ainda, esse instinto vai nos impulsionar, a gente vai acabar fazendo um monte de bobagens, de besteiras, né? E depois é que a gente vai se dar conta disso. Mas, na medida que a gente vai exercitando em pensar antes de agir, essa é a questão fundamental, a gente vai percebendo que nós temos condições, sim, de escolher o nosso comportamento. Nós temos condições de escolher o nosso comportamento. Tem uma passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11,
que trata sobre a lei de amor, uma passagem do Espírito Lázaro, que ele vai dizer assim que a lei de amor, o amor permeia toda a doutrina de Jesus, né? Visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Na sua origem, o homem é puro instinto. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. E instruído e depurado, ele alcança esse patamar dos sentimentos, cujo ponto delicado é o amor. Então, nessa colocação singela do Espírito Lázaro, nós temos todo um sistema evolutivo, né? Desde o instinto primitivo até os sentimentos elevados. É uma caminhada, né, Joãozinho? E na medida que a gente vai sair do instinto e das sensações, em que o homem coloca a sua inteligência para estender o gozo dos instintos, nesse estágio das sensações, ele vai alcançando a pouco e pouco o estágio dos sentimentos elevados. E aí, nesse momento, quando ele começa nesse processo, cada vez mais ele percebe que ele é, sim, um escolhedor, que ele pode escolher. Eu posso escolher não brigar no trânsito com aquela pessoa que está me irritando atrás, buzinando no carro. Até eu tive um impulso, quem sabe, de brigar, mas aí veio o pensamento, não, mas espera aí um pouquinho, eu não vou me deixar estragar o meu dia por causa dessa pessoa que está perturbada. Por que eu vou fazer isso comigo? Né? Como tu falaste na questão do Jung. Eu posso escolher. Então a gente vai aprendendo a escolher o caminho da harmonia, do equilíbrio, né, João? Como forma de manutenção da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Tá? Então a vida vai se tornando mais suave, mais tranquila, e a gente vai alcançando os objetivos para os quais viemos nessa existência, que é um processo de evolução contínua. Né? Até antes de entrar na live aqui, eu estava lendo uma passagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, né? Lendo ao acaso, assim, abri, né? Sim. E a passagem que caiu para eu ler míope, né? Tu ouve assim, devagar, mas sempre. Então a gente tem que, né? Não precisa, né, ser tão preocupado, né? As coisas vão dar certo e a gente vai nesse embalo meio que Sim. preguiçoso, assim, mas não é nesse sentido, né? O devagar, mas sempre. O Emmanuel nos Sim. lembra dos pequenos trabalhinhos do dia a dia, né? As pequenas atividades do nosso dia a dia, que às vezes a gente É não dá verdade. importância, que incluem essas escolhas, né? Essas escolhas que tu falaste, né? Então, o devagar, mas sempre é de valorizar, né, as pequenas ações do dia a dia que a gente vai construindo, né, em direção ao bem, né? Que isso Sim. sim, que é o devagar, mas sempre que vai fazer a diferença no objetivo final, né? Que a natureza não dá saltos. Ele até dá um exemplo que um livro, uma grande obra, esse livro é construído, né, escrito letra a letra, né? Que a árvore ela cresce milímetro a milímetro, né? Não é uma coisa, né? Então a construção das coisas maravilhosas que a gente sonha para a vida da gente, ela se encontra ali no nosso dia a dia, né? Nos pequenos trabalhos do dia a dia, nos pequenos esforços, nas pequenas vezes que a gente diz, bah, hoje não, eu não vou fazer isso que não é legal, né? De repensar, de pensar antes de agir, como tu estavas falando, né? Então, o devagar, mas sempre eu acho que é da gente lembrar justamente que esse trabalho assim, de construir os nossos hábitos por eles, porque eles que são responsáveis pela nossa conduta do dia a dia vem através disso, desse treinamento do jogador de basquete, né? Desses pequenos treinamentos até que a gente Isso. se torne né, um jogador hábil, assim, seja tanto nas virtudes como também isso acontece nas dificuldades, né? Que tu falou, né? Exatamente. Então, assim, se E hoje eu sou irritado, porque eu treinei muito para ser irritado, né? Eu treinei muito, isso. eu quis muito ser irritado. E É, aí é que vem a escolha. exatamente. E também o Emmanuel faz um comentário sobre uma passagem de Paulo, que é uma cartinha do Paulo ao Timóteo, que era um amigo dele, né? Ele diz assim que de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será tido para vaso
purificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É o que o Paulo coloca nessa cartinha, né? Numa determinada passagem lá na carta a Timóteo. E aí Emmanuel vai analisar essa passagem, ele vai dizer assim, que a cada novo dia da nossa existência, nós precisamos observar a que força nós estamos servindo, né, João? Quais as possibilidades que a gente vai oferecer para as energias que estão à nossa volta? Porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos, né, João? E o que ocorre? Como os espíritos enxergam o nosso perispírito, enxergam as nossas vibrações, os nossos pensamentos, de certa forma, especialmente quando são pensamentos grosseiros, os espíritos grosseiros sintonizam e percebem, né? Então, muitas vezes o nosso calcanhar de Aquiles está atraindo espíritos que desejam que nós caiamos, que a gente tropece, que a gente não vá à frente, né? Como aquela pessoa que participava de um grupo de fumantes que deixou de fumar. Os componentes do grupo que continuam fumando ficam insistindo, mas bah, tu vai parar, né? Não vai mais curtir, né? Coisas desse tipo assim, né, João? Então, muitos espíritos estão observando o nosso calcanhar de Aquiles, as nossas questões, e vão trabalhar justamente nesses pontos frágeis da nossa mente, da nossa alma, dos nossos vícios, das nossas tendências e inclinações do passado. Daí a colocação de Jesus, que é extremamente importante: orai e vigiai, né? Vejam só, orai. Orai significa elevar o pensamento a Deus. E quando a gente fala elevar o pensamento a Deus, isso é literal, porque nós vamos elevar o nosso padrão vibratório. A gente saiu das vibrações que atraíram os espíritos grosseiros, né, com o nosso calcanhar de Aquiles, digamos. A gente elevou o pensamento a Deus, o nosso tom vibratório se elevou, o nosso padrão vibratório se elevou, e aí Jesus complementa: vigiai. Né? Oramos, elevamos o padrão vibratório, agora vigia, para manter esse padrão vibratório elevado. Para que a tua sintonia elevada conecte com os amigos espirituais, com os espíritos elevados também. E aí a gente consegue se manter em harmonia. Né? Não é uma situação fácil, né? Porque nós trazemos essas tendências e inclinações do passado. Mas a repetição, o exercício no trabalho, porque a gente está colhendo efeitos do passado que se transformam agora em oportunidades no presente para a gente se transformar para melhor, né? Na medida em que a gente defronta um obstáculo, uma dificuldade, utilizando agora essa consciência mais elevada, nós vamos exercitar a tolerância, exercitar a compreensão, exercitar o perdão, exercitar a perseverança no bem, etc, etc. Então, nesse contexto que eu gosto de imaginar, que nós estamos na academia da vida. Né? Nós estamos mergulhados nessa academia que tem vários instrumentos para tonificar a nossa vontade, para desenvolver a nossa capacidade de perdoar, de compreender, enfim. Né? É a nossa realidade aqui na Terra, né, João? Exatamente por isso nós estamos aqui. Por que a gente não está num planeta ditoso? Por que será que Deus nos colocou num planeta de provas e expiação? Será que há efeito sem causa, como a gente viu já lá no início? Com certeza, né? Nós estamos aqui porque aqui é o nosso lugar, é a sintonia que nós apresentamos com esse plano evolutivo aqui no planeta Terra, né? Até que a gente consiga fazer com que o bem seja uma constância em nós, aí nós perdemos toda a sintonia com qualquer desequilíbrio, aí vamos para outros mundos felizes, ditosos, né? Nessa sequência evolutiva do espírito imortal. Eu queria colocar ainda, Joãozinho, se tu me permite, no capítulo 124 do livro Pão Nosso, o Emmanuel vai também fazer uma avaliação, uma análise numa passagem de Jesus, quando Jesus coloca assim que bom é o sal, mas se o sal degenerar, ele nem presta para a terra, nem para o monturo. Jogam-no fora. Então, Emmanuel vai dizer que Deus, Jesus, atribuiu significação ao monturo. Monturo é material orgânico em decomposição, é lixo, é esterco, enfim, que se utiliza para fertilizar a terra, né, Joãozinho? Uhum. Então, o Emmanuel vai colocar o seguinte:
ele vai dizer que se José da Galileia ou Maria de Nazaré representam no Evangelho terras de virtudes fartas, o mesmo não ocorria com os discípulos, que a cada passo do caminho necessitavam recorrer à fonte de lágrimas que escorria do monturo das imperfeições propriamente humanas. De quanto adubo dessa natureza, complementa Emmanuel, necessitaram, por exemplo, Madalena e Paulo até atingirem a condição em que se destacaram no Evangelho? Transformemos, portanto, nossas misérias em lições e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Vejam só, né? Então, quando a gente consegue perceber isso, quando a gente consegue, né, enxergar em nós essas questões, essas imperfeições humanas, e a gente tem esse objetivo de crescimento espiritual, nós vamos transformar nossas misérias em lições. Vamos chorar muito, vamos passar muita dificuldade, é verdade, mas sempre canalizando a nossa caminhada para assimilarmos o que a vida nos traz de ensinamento. Então, os apóstolos tinham essas imperfeições. E vejamos Simão Pedro, né, João? Simão também apresentava essas dificuldades. Era um espírito muito inflamado. Quando defrontava alguma dificuldade, ele era um pescador, ainda muito simples, né? Mas que tinha essa característica, essa marca no seu espírito, no seu comportamento. Era inflamado. Ele não aceitava, né, aquela questão da tolerância zero, né, que tem aí, o pessoal fala em tolerância zero. Então era um espírito bondoso, ainda tinha um coração bondoso, sem dúvida, mas trazia essa marca, por repetição no seu comportamento. E a gente vai ver na sequência da vida dele como esse espírito se transformou. Nós vimos no Evangelho, né, no momento da crucificação, que ele nega 3 vezes o Mestre. Quando o Mestre estava crucificado, na terceira vez ele depara o olhar de Jesus, e em seguida o galo canta, porque Jesus havia dito para ele isso, né? E aí ele se dá conta que traiu o Mestre, né? O amado Mestre Jesus, que ele disse que jamais o trairia, ele acabou traindo, né, a confiança de Jesus, mas Jesus sabia da sua fragilidade propriamente humana. E depois, nas aparições de Jesus, após a crucificação, nós vamos ter um momento em que Jesus aparece para Simão, que decidira naquela noite colocar a sua barca no mar da Galileia para pescar, né? Já era de noite. E alguns amigos também, alguns companheiros de pesca subiram, embarcaram com ele. Eles jogaram as redes e não conseguiram pescar. E aí, de repente, alguém sinaliza para eles que estava na margem. Um homem estava na margem e disse, olha, joguem a rede lá, naquele ponto. Simão jogou a rede e veio a rede abarrotada de peixe. Quando eles desembarcam, porque aí eles trazem os peixes para a margem, né, as redes e tal, quando eles desembarcam, o homem estava preparando o peixe para o jantar. Era Jesus. Simão, Pedro e todos ficam encantados, né? Ficam maravilhados com aquela aparição. Novamente Jesus se manifestava a eles. E Jesus, conversando, em dado momento questiona Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabe que te amo. E aí passou um tempinho e Jesus pergunta novamente, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. E Jesus diz para ele, eu não falei na primeira vez, mas Jesus diz, então, Pedro, cuida bem das minhas ovelhas. Na primeira, na segunda vez também. E na terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro já ficou, meu Deus do céu, ele não está acreditando em mim, provavelmente porque eu neguei ele 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, cuida bem das minhas ovelhas. Passou esse tempo, depois de um tempo a mais, o mestre surgiu novamente para Pedro em sonho, alguma coisa assim, na mente dele, né? E orientou Pedro a que construísse uma instituição para albergar as pessoas que estavam nas ruas, os desamparados, os desabrigados de toda ordem em Jerusalém, né?
os excluídos da sorte, enfim, que construísse uma instituição e albergasse essas pessoas. E que convidasse João e Tiago. Pedro se lança na consecução dessa empresa, né? Com os parcos recursos que eles tinham, construíram um galpão grande e tal, construíram, improvisaram os leitos lá, dezenas e dezenas de leitos, e foram, né, sendo admitidos as pessoas nessa condição. Os desvalidos, os doentes, enfermos, enfim, os excluídos. E, num determinado dia, logo alguns meses depois da estrutura dessa instituição, Pedro estava, assim, extremamente cansado, porque o trabalho era intenso, havia já centenas de pessoas dependentes do trabalho deles, né, que dormiam, que eles cuidavam, que curavam feridas, etc., faziam palestras, inclusive nessa mesma instituição, conhecida depois como a Casa do Caminho, albergou o Gesiel, né, que seria codinominado Estevão, né, que depois foi apedrejado por Paulo, etc. Bom, então Pedro se decidiu numa determinado final de tarde que não atenderia mais ninguém. Hoje não, né? Era 6 horas da tarde, hoje eu vou descansar, já estava se preparando para se recolher para a intimidade da instituição, quando alguém bate a porta. E aí ele diz, né, pô, a porta está fechada. Aí o Simão diz, meu irmão, a porta está fechada, nós fechamos a instituição, você procure amanhã, por volta das 8 horas, 7 horas e tal, que nós iremos atendê-lo. Tá? Ele falou isso e se dirigiu novamente, buscou dirigir-se novamente para o interior da instituição e novamente batem a porta. Aí o Pedro, né, já naquelas marcas que caracterizavam o seu comportamento, já o sangue subiu, né, e ele já falou de forma um pouquinho alterada, né, João? Você não ouviu? A instituição está fechada, volte amanhã que será atendido. Voltou novamente para se dirigir para o interior da instituição. Quando a porta se abre, um homem adentra na instituição. Estava usando um capuz sobre a cabeça e o Pedro já estava, né, para falar de forma mais assintosa com aquele homem, quando ele tira o capuz e era Jesus. Aí o Pedro se ajoelha e começa a chorar, né? Coloca o rosto sobre as mãos, né, envolvendo o seu rosto, chora intensamente. E quando ele ergue a cabeça para falar, ele ouviu antes disso, né? Pedro, eu só pedi que tu cuidasse bem das minhas ovelhas. A partir daquele dia, Joãozinho, o Pedro se dedicou com toda a força, né, com todas as suas energias, naquela tarefa que Jesus confiou a ele. A cuidar daquelas pessoas, né, a buscar realmente desenvolver os seus sentimentos de amorosidade, de compaixão, de caridade. E ele, no final da Logia Mediúnica de Natal, no capítulo 61, o Humberto de Campos vai contar uma história interessante em relação a Pedro, quando ele já era octogenário, já com cabelinho branco, né? Aquele homem que, imagina, 80 anos a partir de uma certa idade que ele iniciou o trabalho dele, né? Mas com essa dedicação imensa ao bem, ao exercício do bem, da caridade, da compaixão, do amor. Ele já havia feito uma série de obras, porque se manifestava através dele espíritos extremamente elevados, o próprio Cristo, né? Então, muitas curas, muito auxílio ele levou para muitas pessoas daquela região, e finalmente ele estava em Roma, vai colocar o Humberto de Campos, preso, porque ele havia sido preso em Roma, né, quando ele foi visitar a cidade dos romanos. Ele foi preso e trancafiado num calabouço. A história começa justamente assim, nesse capítulo 61, que é intitulado O Natal do Apóstolo. Então, entra um grupo de soldados e retiram Pedro do calabouço para conduzi-lo para o assassinato. Ele ia ser assassinado, ia ser crucificado também, né? E rezam as tradições que seria invertida essa crucificação, porque ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Quando ele sai do calabouço, né, conduzido pelos guardas, já havia ali uma pequena população de simpatizantes do cristianismo, pessoas que haviam recebido auxílio direto dele, curas, né, muito auxílio, muito amparo, sendo albergado na instituição na Casa do Caminho, ou auxílio direto do Pedro.
muitos soldados também haviam recebido esse auxílio, então havia um clima de veneração àquele apóstolo velhinho, já com 80 anos. E havia entre os soldados um pretoriano de nome Sertório Aniceto, que mostrava, ao contrário, uma postura de plena adversidade àquele apóstolo, né, ao Pedro. Ele fazia questão de quebrar aquele clima de veneração. Então xingava Pedro, né, como se fosse dizendo que ele era um judeu imundo, que era um ladrão, que usurpava a boa-fé do povo, que explorava, etc, etc. Mas Pedro saiu daquele calabouço com uma saudade profunda de Jesus. O seu coração estava assim profundamente envolvido nas lembranças do Mestre. Diz o Humberto de Campos, como que ele se transportara para a Galiléia distante, para o mar da Galiléia. Ele se viu novamente dentro da barca, né, compartilhando aquele espaço exíguo ali com o Mestre Jesus, com os amigos, com os apóstolos, com os demais discípulos, sentindo a brisa do mar da Galiléia, né, aquela barca que sobrestava as ondas. Então ele estava mergulhado naquela atmosfera. Ele podia sentir algumas pregações do Mestre Jesus endereçadas ao povo, e que ele sentia também que essas pregações, de alguma maneira, encaminhava aquelas pessoas simples ao coração de Pedro, para que Pedro fosse realmente a pedra de sustentação do evangelho nascente. Ele estava completamente envolvido nisso, né? E por estranhos mecanismos da memória, ele podia sentir o perfume das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas florescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Imagina só, né? A pessoa está tão envolvida, né, que a memória faz com que ele sinta tudo isso. Ele estava embevecido com essas lembranças. De tal ponto, João, que ele nem percebeu o movimento dos martelos dos soldados que o apresavam ao madeiro infamante. Ele havia sido crucificado. E o tempo não passava, ele continuou naquela posição crucificado, e o tempo não passava, e o Sertório Aniceto estava ali observando, vendo que ele não morria, apesar de ter sido flagelado. Imagina aqueles cravos, né, na carne, nos pés, nas mãos e tal. E aí Sertório Aniceto pega de uma pedra grande e joga certeiro na cabeça do apóstolo. Pedro morre, naturalmente, né? Ele sente o sangue se esvaindo pela cabeça, mas em poucos instantes ele se vê fora do corpo, se sente jovial, né? Como se estivesse rejuvenescido, com uma energia imensa, um aguçamento dos seus sentidos, a sua visão se aguçara, e como já era noite, ele olha para o céu e vê as estrelas no firmamento como se houvesse uma festa no céu, diz Humberto de Campos, né? E ele tem a atenção voltada especialmente para uma estrela brilhante que se dirige a ele, que vai em direção dele, e de repente ele observa a 2 metros que estava Jesus, perto dele, a 2 metros de distância mais ou menos. Ele se lança nos pés do Cristo para beijar os pés dele, mas o mestre o toma nos braços e singra com ele em direção a uma instância de luz, a um local iluminado que o Cristo havia preparado para a recepção de Pedro, né? Então, conta Humberto de Campos que Pedro vai passar muitas semanas ali, reencontrando antigos afetos, trabalhadores também da doutrina do Cristo. Jesus apresenta fenômenos de ordem cósmica para o Pedro, ele se encanta, ele está num processo de felicidade tamanho que não se traduz, a gente não pode traduzir isso na fala humana, na linguagem humana. E quando ele estava mais aclimatado, Joãozinho, naquele ambiente, Jesus chega até ele e lhe diz: Pedro, tu fica o tempo que tu quiseres aqui, mas eu não posso continuar. Mas por que, Senhor? Imagina, né? Agora que ele estava convivendo com o mestre nessa condição, João, num plano espiritual superior, agora ele percebia que o mestre estava por separar-se novamente dele. Mas por que, Senhor? E Jesus aponta um ponto obscuro no espaço em que Pedro percebeu tratar-se da terra, e ele diz: enquanto, Pedro, houver um irmão
chorando de dor na terra, eu não posso ficar aqui. Então eu também, Senhor, diz Pedro. E os dois partem em direção à terra. E são atraídos por um grupo de pessoas que estavam na Via Ápia, em Roma, porque estava sendo festejado o natalício do Mestre, né? O primeiro ano de nascimento de Jesus. E estavam as pessoas ali cantando hosanas ao Senhor, cantando aquele hino da Anunciação, né? Pedro se encantou com aquilo, começa a chorar novamente de emoção, vendo que as pessoas estavam naquele sentimento de amorosidade, né? E ele mentalmente começa a dizer dele para consigo mesmo que queria servir a Jesus, que queria ser bom. Olha só, com tudo que ele já havia conquistado, ele coloca isso, que desejava seguir o mestre, que queria ser bom. E quando percebe, Jesus toca o ombro dele e diz: Pedro, alguém te chama. Aí Pedro olha para o lado e vê um homem que estava ajoelhado com uma criança nos braços. Essa criança estava ardendo em febre. E o homem pedia perdão a Pedro, né? E pedia a intercessão dele em favor do seu filhinho, que estava morrendo, uma doença que ninguém sabia qual era, ardendo em febre. Ele percebe ali, João, que era o Sertório Aniceto que ali estava. Pedro imediatamente abraça aquele homem, impõe as mãos sobre a criança, que imediatamente recobra a saúde, né? Fica bom imediatamente. O Sertório percebe que houve a intercessão de Pedro, e aí a história é encerrada, como Humberto Campos coloca, que para Sertório Aniceto iniciava um processo de transformação, porque ele passa a cantar junto com o coro ali os hinos, né, que estavam sendo entoados. E para Pedro continuava o processo, continuava o trabalho. As marcas do Cristo. Tá? Então, nós vamos ver nesse apóstolo, Pedro, perfeitamente as marcas do Cristo, né? Daquele que colocou a sua vida, na mesma colocação que Jesus faz em Marcos 8, 35 e 36, ele diz assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, ganhá-la-á. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a gente vê Pedro aí justamente nessa posição. Perder a sua vida nesse sentido é não buscar os valores do mundo tão somente. Né? Não é buscar só as coisas do mundo. Nós estamos no mundo e precisamos das coisas do mundo, precisamos trabalhar, gerar renda, etc. Isso é natural. Mas é diferente de nós canalizarmos toda a nossa atenção e todo o nosso interesse nas coisas do mundo tão somente. Porque aí vamos perder a nossa vida, essa colocação que Jesus faz. Mas os que perderem a sua vida na concepção do mundo, né? Perder a vida nesse sentido, por amor a Deus, por amor a Jesus e ao Evangelho, ganhará a sua vida, como Pedro ganhou. Olha o que aconteceu com ele após o desencarne, Joãozinho. Ele ganhou a sua vida, ganhou a sua vida espiritual, despertou, desabrochou esses valores espirituais. E eu queria encerrar, João, acho que está no nosso horáriozinho já, né? Eu posso, bem rapidinho aqui, assim, ó. No livro Perante Jesus, o Emmanuel vai colocar, deixa eu só localizar aqui. Quando encontramos o discípulo do Senhor sem oportunidade de fixar as cicatrizes e defeitos do próximo, sem horas para guardar os tóxicos da maledicência e sem ocasião para salientar os males dos outros, mantendo-se tranquilamente no santo serviço da caridade e da luz, a bem de todos, estejamos convencidos de que esse companheiro terá colocado o testamento redentor no imo do peito, vivendo entre os necessitados e sofredores do caminho terrestre, na condição de abençoada lâmpada acesa que sombra alguma alcançará. As marcas do Cristo, Joãozinho. Então era isso que a gente tinha a colocar. Espero que todos tenham compreendido, de certa forma, né? E que bom que a gente tem esse minutinho para a gente conversar. Então, Renato, muito obrigado mesmo pela tua participação conosco hoje.
Foi uma noite incrível de reflexões superiores, né? Que a gente precisa muito, né? E a gente agradece a participação de todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco durante essa uma hora, né? Que realmente é a hora que a união celebra, né? Nesses tempos de distanciamento, né? Como dizemos, assim, distanciamento social, mas em que as nossas almas estão unidas, né? No Cristo, nossos pensamentos, né? E graças a momentos como esse que a gente tem a oportunidade de rever os amigos, de estar junto com eles, né? Então, a gente só agradece a participação de todos, lembrando que daqui a 15 dias nós vamos estar juntos novamente, só que lá no Instagram, né? E a gente vai fazendo assim, né? Alternando de 15 em 15 dias, uma oportunidade no Instagram, uma oportunidade no Facebook. Então, hoje que fechamos um ano de live aqui no Facebook, né? Lembrando mais uma vez isso que é legal, né? Todos Bacana. estão de parabéns e a união só tem a ganhar com isso, né? E todos nós também, né? Então, só deixar um espacinho final para tuas considerações finais. Se quiser deixar um abraço para o pessoal aí, fica à vontade, Renato, por favor. Certo. Então é isso, né, pessoal? Eu espero que a gente, cada vez mais a gente busque se abrir, né, a esse entendimento do que Jesus nos trouxe, né, desse presente sublime que o Mestre nos trouxe, que é justamente esse mapa, ou essa cartilha que é o Evangelho, e que nos propõe, né, a que nós busquemos a conquista dos tesouros divinos, essas sementinhas de luz que ele colocou, que Deus colocou em nosso coração e que encaminhou o seu filho dileto, digamos, né, o Cordeiro Divino, que é um irmão mais velho, na verdade, para nos mostrar essa realidade, para rasgar esses horizontes e nos mostrar essa realidade. Por que nós estamos aqui na Terra? E a partir dessa reflexão, desse entendimento dessas questões, a gente possa dar uma diretriz diferente para a nossa vida, buscando a conquista desses valores. Isso que eu gostaria, né, de colocar, João, porque é o que eu tento fazer também na minha vida, e que eu acho que todas as pessoas que vão alcançando esse entendimento, naturalmente vão buscando isso, porque é o que pode nos trazer efetivamente a felicidade que a gente tanto busca. Então, quero deixar um abraço a todos, no coração de todos, que a gente está realmente saudoso, né, dos nossos amigos, dos nossos irmãos queridos, e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em cada coração. Muito obrigado, então, pela atenção de todos, e um abraço. Então, muito obrigado a todos. A gente deseja que o lar dos nossos irmãos esteja nesse momento repleto de boas vibrações, de harmonia, de saúde, e que possamos, fortalecidos, né, dessa forma, irmos em busca, né, Renato, do luminoso, do nosso caminho que pode ser Isso. melhor, que pode ser diferente, né, e que certamente, lembrando de uns ajudar os outros nessa caminhada, a gente vai chegar lá mais rápido, né? É verdade. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Nos encontramos no mês que vem aqui no Facebook, daqui a 15 dias lá no Instagram. Lembrando que essa live fica aqui gravada no Facebook e em breve nós vamos estar também compartilhando ela, né, publicando ela, melhor dizendo, lá no YouTube, que facilita, né, o compartilhamento dos irmãos também. Então a gente tem um canalzinho lá no YouTube, né, com todas as lives da União, com todas as atividades, tudo aquilo que foi filmado tem lá, né? Procurem por União Espírita Porto Alegrense, que lá tem um material bastante rico. Então tá, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Grande Boa abraço, noite a Renato, parabéns, todos. Um vovô. abração. Tudo de bom, querido. Um Fique com abraço. Deus. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, muita paz. Paz e luz.